Pois é, galera, quando eles falaram que iam homenagear uma série de outros filmes de outros gêneros com outras ideias, a galera não achou que eles fossem ir tão longe. Salve, telanautas, tudo bem com vocês? Olha eu, Heitor Teixeira aqui de volta pra gente em mais uma semana falar sobre Star Trek Strange New Worlds na sua quarta temporada, o terceiro episódio. Melhor amigo humano ou Human Best Friend, que basicamente é o se beber não case no espaço. Quem acompanha aqui o canal já me ouviu falando a respeito disso várias vezes. Star Trek nunca foi estranho ao conceito de humor. Desde lá atrás da série clássica a gente tinha episódios bem-humorados, engraçadinhos de tempos em tempos, sim. Alguns desses que inclusive faziam isso muito bem. Lembra de Um Pedaço da Ação? Problema com os Pingos, Shore Leave, são episódios que quando a gente lembra, já vem aquele sorrisinho no rosto, porque a gente sabe que eram episódios voltados justamente para ter um tom mais leve, às vezes justamente fazendo com que a temporada, que por algum lado pudesse ser vista como tendo histórias mais sisudas, mais sérias e mais pesada, tivesse seus momentos de respiro, o que era muito bem-vindo, mas é justamente nessa terceira era televisiva, na administração do Kurtzman, que a gente vai ver algumas coisas descambando pra comédia pura. Quase que não sendo mais só pitada, não. Star Trek é que passa a ser o convidado da vez. E a gente já viu em Strange New Worlds, não precisa nem ir longe buscar isso em outras séries da franquia, não. Nessa aqui, a gente já viu que esse negócio de flertar com o humor e a comédia pode de vez em quando não ser a melhor das pedidas, porque é facinho escorregar no tomate e acabar entregando alguns episódios que a galera vai torcer o nariz. Não todo mundo, é claro, a galera não é unânime, mas a galera às vezes concorda que tem uns episódios aí que deixaram bastante a desejar. Dessa vez aqui, então, eu vou falar pra vocês, mesmo de fato tendo deixado muito da ideia e do conceito do sci-fi de lado para abraçar outras demandas, até que eu vou falar pra vocês que o objetivo deles foi alcançado. O que eles queriam contar com esses personagens, eles conseguiram sem descaracterizar, sem fazer com que a gente estivesse vendo alguma coisa que não coubesse. Tem algumas coisinhas que são moldadas para fazer essa trama caber do jeito que ela é apresentada? Tem, com certeza. Não vou tampar o sol com a peneira. Mas, uma vez que você embarca na proposta, todo o resto meio que encaixa justamente com a proposta tanto de fazer uma espécie de homenagem, meio chupinhação da prova do amiguinho do lado, colando mesmo, com o esquema deles brincarem de reproduzir dentro do universo de Star Trek, um negócio de se beber não case, ou The Hangover, que eles ainda conseguiram fazer com que tanto o episódio fosse de fato engraçadinho, como as coisas que eles queriam contar com os personagens alcançassem o seu objetivo. Nesse sentido, então, vou falar pra vocês que o episódio me pareceu ter uma ideia muito parecida com o episódio de terror anterior, que queria alcançar certas coisas a respeito da construção da evolução pessoal, mental de alguns personagens, mesmo que os dois episódios tenham ido por caminhos completamente diferentes, eles meio que alcançaram a mesma coisa, chegaram no mesmo lugar. Nessas, então, a gente vai ter uma história que acaba trabalhando essa parte da evolução pessoal de personagens como a Ortegas e o Scotty, sendo que esse daí chegou agora e ainda falta desenvolver bastante dentro dessa série, sendo que ele vai se tornar importante no que vem depois, que a gente já conhece ele da série clássica muito, que é um personagem querido e muito bem estabelecido. Mas aqui a gente teve poucos episódios focados na Ortegas que não fosse com ela dizendo eu sou a piloto, eu piloto a nave. Então é bacana ver ela tendo mais espaço para conseguir de fato se acomodar na situação e mostrar que veio. Porque senão sempre vai ter um ou outro em casa que assiste e vai achar que ela é só a chata, a pentelha, aquela que destoa do resto da galera, sendo que ela representa um monte de gente que tem um comportamento muito parecido com o dela. E o Spock acabou vindo de brinde. Todo mundo do elenco principal, de uma forma ou de outra, acaba tendo um tempinho de tela para colaborar para a historinha, mas a trama não foca em todo mundo com a mesma intenção de desenvolver todo mundo no mesmo nível, fazendo com que alguns simplesmente participem para fazer parte da gag da vez, daquele momentinho com o seu humor ali bastante pontual, mas que também, se não tivessem no episódio, não teria mudado praticamente nada.
Então é só bom ver os rostos das pessoas que a gente curte, mesmo que não necessariamente a história seja sobre eles. De uma certa forma, o episódio acaba falando a respeito daquele papo da nossa essência e do como a gente se comporta mesmo quando a gente não está exatamente no controle das nossas faculdades mentais, quando a gente está meio alterado, ou de repente, como quem aí em casa nunca passou por isso? Quando você vai numa festa e fica bêbado de verdade e acaba se comportando de um jeito em que depois a galera vem contar pra você. Você fez isso, fez aquilo outro. Então é aquele papo do tem certas coisas que vem à tona num momento onde a gente não tá no controle, mas muito daquilo que a gente faz ali talvez represente um pouquinho do como a gente se permite ser no nosso âmago. E aqui nesse episódio a gente vê que mesmo os personagens estando meio doidões, fazendo parte de situações inusitadas, justamente para ser parte da graça do que vai acontecer com as propostas de o que tá pegando no meio dessa história toda, a gente vê que eles ainda têm uma índole muito bacana, muito desejável, muito aplaudível. O que às vezes vai ficar meio colocado ali como uma aprovação de se foi isso mesmo o tempo inteiro. Mas somos apenas humanos? Não o Spock, que ele é meio vulcano. Então é justamente pelo fato de que a proposta em si, a princípio, pareceu uma tremenda de uma ideia de jirico, que eu achei que os caras foram até bastante ousados em querer fazer essa mistura, porque no fim das contas até foi um episódio bastante divertido, que eu tenho certeza que não vai ser apreciado por todo mundo, por quaisquer motivos que sejam, não tenho como responder por todo mundo. Algumas pessoas não vão gostar da situação na qual esses personagens estão se encontrando, e ver personagens militares da frota em estados de mente alterados por si só já vai ser algo a ser discutido, mas de qualquer forma é um episódio que, de novo, uma vez que você compra a proposta, ele entrega o que ele promete. Então, na pior das hipóteses, eu vou falar pra vocês que foi um episódio leve, fácil de revisitar. Deixa eu fazer uma síntese a respeito da proposta do episódio, mesmo sem ainda entrar em spoilers, só pra vocês saberem do que se trata. Tem lá um povo, que são os Rodaxianos, que eles têm dois lados da galera que vive naquele planeta, como facções civis, numa guerra civil que está para ser mediada pelo Pike e a galera da Enterprise. Só que esse povo tem um esquema de ter trejeitos sociais, aquele negócio dos seus protocolos de como eles falam, como eles se comportam, como eles se mexem, tudo. De um jeito que é muito regradinho, porque senão eles acabam reclamando, achando que a pessoa foi desrespeitosa. E o Pike e o resto da galera, a Uhura, sabe que eles vão ter que fazer a coisa com um certo cuidado para não piorar a situação. Só que a gente tá falando de um episódio onde isto não vai vir sozinho, porque se fosse assim já era problema o suficiente. De uma certa forma, o que acontece nesse episódio, com esse negócio de ter uma espécie que meio que precisa ser tratada de um jeito bastante específico, lembra muito um episódio da primeira temporada da nova geração, onde a gente teve lá o Picard e os Jarada em O Grande Adeus, The Big Goodbye, onde o Picard teve que aprender a falar as coisas com uma língua muito específica, um sotaque muito específico, só para fazer o discurso de abertura na hora em que eles se encontram. Então aqui, por conhecer aquele episódio, eu já tinha uma expectativa de que o Pike estava se enfiando num lugar onde tudo era meio que arame farpado. O que só faz as coisas piorarem quando a gente descobre o que acontece. Ao longo de várias séries da franquia, a gente já viu que as naves são tripuladas por um monte de gente que acabam se revezando para justamente dar conta de cuidar dos problemas, dos pepinos, das necessidades da nave 24 horas por dia. Levando em consideração que a nave imita o nosso dia aqui da Terra. Porque se for uma nave com outros tipos de alienígena da Federação, talvez ela tenha um dia com um horário diferente, mas de qualquer forma a gente vai ter isso dividido em turnos, e normalmente aquele turno que faz meio que o horário comercial que a gente está acostumado seria o tal do turno alfa, com o elenco principal da série, sendo que à noite sempre tem alguém ali sentado na cadeira de capitão, do primeiro oficial, do timoneiro, lá na engenharia, sempre tem gente trabalhando, mas nos últimos tempos, essa galera do turno alfa acabou sobrecarregada e não conseguindo descansar. Agora tá todo mundo com os nervos à flor da pele, meio que fazendo seu trabalho sem estar no seu potencial máximo, o que tá meio que complicando as coisas. Tá na hora de alguém cuidar disso?
E a número 1 acaba conversando com o capitão a respeito de, olha, tá na hora de tomar a decisão aí, viu? É por isso que, indo na direção do tal planeta aonde deveria acontecer a tal conversa de paz entre as duas facções civis, que o Pike acaba chegando, tropeçando no conceito de que tem um lugar ali, uma espécie de spa espacial que vai ser a solução do problema dessa galera. Claro, como não? O lugar é o tal do Cessnar Grande, um planeta cuja abertura, meio que o panfleto em vídeo, eles fizeram com uma cara ali meio de TAS, The Animated Series. Agora, olha só que sugêneres. A própria atmosfera desse lugar é composta de alguns gases que justamente tiram as pessoas que lá estão. Talvez não quem trabalha lá há muito tempo tenha criado algum tipo de tolerância ou imunidade, mas os visitantes acabam ficando enebriados simplesmente pelo fato de estarem respirando aquele ar, tipo bêbado. Em teoria, a ideia é que uma vez que você se afaste dessa atmosfera, o efeito passa rápido. Em teoria. Então, o que pode dar errado? Lembrando que uma das propostas para que esse planeta funcione, alcançando seu objetivo de fazer com que as pessoas relaxem, é que ele é tech-free, ou seja, sem tecnologia, para você não ficar focado ali e ficar mexendo na telinha do seu celular, sabe? Tem até uma criticazinha a coisas desse tipo, onde as pessoas se beneficiam de ir para uma vida um pouco mais analógica, mais social, mais raiz, como a gente um dia já foi, lá para trás, para a década de 80, talvez até antes. Então aqui a proposta é mais ou menos essa. E isso, em algum nível, acaba interferindo no como a historinha acontece. Porque tem algumas coisas ali que, se tivesse tecnologia disponível, eles resolviam o problema muito mais cedo. Mas não era o caso. Dá uma olhada aí em outros episódios ao longo da franquia que lembram bastante a situação do que acontece aqui, mesmo com histórias que não tem necessariamente nada a ver. Então, se a gente for ver lá na série original, a gente vai ter o episódio Shore Leave, da primeira temporada, episódio 15. Na nova geração, a gente vai ter Captain's Holiday, na terceira temporada, episódio 19. Em Deep Space Nine, a gente vai ter Let He Who Is Without Sin, na quinta temporada, episódio 7. Em Voyager tem o episódio Alter Ego, da terceira temporada, episódio 14. Em Enterprise tem Two Days and Two Nights, na primeira temporada, episódio 25. Em Lower Decks, a gente vai ter Much Ado About Missing, na primeira temporada, episódio 6. E em Prodigy, a gente vai ter Dream and Deceiver, na primeira temporada, episódio 11. Se você, por acaso, gostou desse episódio, esses que estão nessa lista aí vai valer a pena você conferir. Pelo menos pra dar uma refrescada na memória. Então, o episódio, de certa forma, é uma continuação natural da tal briguinha entre o engenheiro e a timoneira, que meio que representariam brigas de setores, mas que não é o setor que tá brigando não, são eles mesmo. E é claro, tudo isso banhado em efeitos de LSD e psicodelia. Tudo isso, é óbvio, vai rolar enquanto tá no meio da situação deles terem que resolver o tal tratado de paz, se tornando uma corrida contra o tempo, mas também uma corrida para saber diferenciar o que é realidade e o que é pura alucinação. Olha, vou falar para você, rende umas risadas. Meus queridos, por favor, se vocês curtem o meu trabalho aqui, se não curtem também, é só deixar o joinha aí que não custa nada pra vocês. E se não gostarem também, indiquem pros inimigos. Conhece esse papo? Tô precisando da ajuda de vocês para chegar em mais possíveis interessados aqui pro canal. É um trabalho que eu faço com tanto carinho. Tenho certeza que um monte de gente curte, porque vê qualidade, boa vontade e empenho. Eu faço tudo aqui para vocês, galera. Então, se vocês puderem compartilhar, vou ficar muito grato. Considerem se inscrever no canal, venham fazer parte da família do canal na tela. Quem puder deixar um hype, dá uma olhada aí na tela como é que se faz, isso ajuda bastante também. Quem quiser colaborar dando um passo além, do ponto de vista financeiro, se acha que eu mereço, conhece o canal há tempo suficiente para olhar e falar: puxa vida, o Heitor faz um canal tão legalzinho, tão bonitinho, vou ajudar esse cara a continuar fazendo mais coisas que eu gosto de assistir. Torne-se membro, venha ser um Telanauta apoiador. Vou ficar eternamente grato. Mesmo. E eu vou fazer um convite para vocês se manterem informados no domingo ao meio-dia com o resumo das notícias da semana, da ficção científica, da fantasia e do melhor do mundo da cultura pop, com o resumão trazido pra gente
pelo Sci-Fi do Brasil, com o editor Jorge Saldanha, no nosso Sci-Fi News. Não percam. Lembrando a galera que em setembro vai rolar a grande maratona com vídeo todo dia pra gente comemorar os 60 anos de Star Trek com o Guia do Iniciante, trazendo microdocumentários, pequenos documentários explorando os mais diversos aspectos da franquia. Para quem de repente não sabe muito a respeito de um assunto, poder mergulhar mais a fundo, ou se você queria explicar alguma dessas coisas para um amigo, mas faltava o material didático, tá aí, tá à mão. Os membros vão poder assistir tudo de uma tacada só, o resto da galera vai conferir dia a dia, pra gente justamente poder comemorar esta franquia tão gostosa que vive nos nossos corações. A partir daqui, galera, fiquem avisados porque eu vou contar as coisas para poder estudá-las e analisá-las com spoilers. Então não vou dizer que eu não avisei. Antes de mais nada, deixa eu só mostrar essa referência visual aí pro cachorrinho que aparece na mão do Sulu naquele episódio em que ele fica congelando na superfície, lá no TOS. É desse cachorrinho aí. Não esse exatamente, mas dessa raça aí. Bom, então se você achou que as referências para poder meio que beber na fonte do filme de comédia dos amiguinhos do lado, o Se Beber Não Case, era coincidência, a própria Ortegas meio que diz Hangover, com todas as letras que é o título em inglês original daquele filme. E lembrando que esse lugar, Cessna Grande, meio que tem aquele negócio de eles sabem que muito do que eles fazem ali é controverso e problemático, então eles têm lá o contrato deles com as letras pequenas, as letras miúdas e as microletras, meio que já se safar de qualquer acusação que você possa fazer. E o papo de não ter reembolso caso alguma coisa vá errado, me lembrou uma parada meio ferengue ali, sabe qual é que é? Mas eles fazem tudo isso para alcançar outros objetivos que não são necessariamente só ter lucro. Capitalismo selvagem. Nessa cena a gente vê que ela tá com um gesso no braço. Lembrando que o planeta é tech-free, ou seja, tem baixa tecnologia e isso vai ter uma função na trama. Dos dois, o Scott parece ser então aquele que está sendo mais afetado, o que é no mínimo curioso, porque lá em TOS a gente sabe que ele era um tremendo de um beberrão. Então é nessas de acordar visivelmente com tudo virado do avesso, sem eles saberem o que aconteceu, que eles vão acabar se dando conta de que tem algo muito importante, uma missão surgida do nada, aonde eles vão ter que entregar uma carta de papel, porque é baixa tecnologia, lembrem, justamente para o Capitão Pike, porque alguma coisa tá errada e eles não sabem exatamente o que é, porque eles não podem ler a carta, porque tá fechada, selada, mas eles sabem que eles precisam entregar isso pro Pike. Agora, num lugar desses, onde a galera se comporta assim, boa sorte. Então, eles vão precisar de ajuda e acabam trombando justamente com o Spock, que tá pra lá de Bagdá. O cara meio que tá alucinando com o Kirk, que foi o jeito que eles arrumaram pra fazer esse personagem participar desse episódio. Mais ou menos. Eles até dão a desculpa de que o Spock e o Kirk já tinham feito um elo mental lá atrás, e isso talvez fosse um resquício de uma certa ligação entre os dois, que é acima da que o Spock teria com outras pessoas ou seres, porque com quem ele faz mind meld, rola sempre de sobrar um pouquinho da pessoa dentro dele e tal. É mais complicado do que isso, até o que a gente vê lá pelo final do episódio, que eles de propósito dão uma complicada nisso. Mas nesse ponto a gente tem que lembrar que pra ele é isso que tá acontecendo. Ele sabe, ele nem duvida, que o que ele tá fazendo ali é participando de uma alucinação. Então, já que é uma alucinação, por que não tirar proveito disso? Já a Uhura tá jogada na festinha com a marofa da Maria Joana. E pra quem parecia ser bastante careta, a mina tá curtindo. A Una foi pro karaokê cantar Total Eclipse of the Heart em Klingon. O Dr. Mabenga acabou virando o bartender. E aí os caras aproveitam essa situação para fazer de novo o uso recorrente de uma piada que a gente já viu várias vezes ao longo da franquia, com o papo de que eles servem uma bebida e quando o outro pergunta o que é isso, o primeiro responde, é verde. O Pike, completamente fora de si, tá lançando umas tatu muito louca. E aí ele finalmente recebe em mãos a tal carta, que os dois foram entregar pra ele, e quando ele lê, a gente descobre, aquela espécie lá dos Rodaxianos, estão vindo até Cessna Grande. Eles vão chegar em 2 horas. Então não vai dar tempo da galera se recuperar, não.
um negócio que era importante, assim, meio sensível, como a paz de um planeta, depende desse povo que tá completamente zureta. E aí, só pra vocês sentindo o drama dessa galera, os menos afetados por essa transformação psicológica, dessa bebedeira que entra pelas vias respiratórias, estão justamente a Ortegas e o Scott, que também não estão bem. Então, se eles precisavam chegar até a nave auxiliar para cumprir com as ordens, mesmo meio tortas do capitão, para ir resolvendo umas coisas na frente, já dar uma adiantada no serviço, a nave auxiliar sumiu. Para encontrar, eles precisam do tricorder, quem tem um tricorder é o Uhura, e aí para poder atender os amiguinhos, eles vão passar pela terapia forçada. Primeira vez, hein? Vai ter mais. Aonde os dois são obrigados a se tratarem bem. Lembra que a gente tá falando que nos episódios anteriores eles estavam se estranhando? E nesse, mesmo eles sendo obrigados a trabalharem juntos, eles estavam fazendo isso de contragosto? Fazendo isso na má vontade? Daí pra frente, o episódio acaba trabalhando com aquele conceito de comédia de erros, onde uma situação leva a outra e cada coisinha vai complicando a próxima. Algo desse nível aqui, porque é difícil até saber o que tá rolando de fato e o que estão mentindo, inclusive pra quem tá assistindo. O que é verdade, o que não é? O Spock de fato acessou o computador planta? Porque, vejam, no fim das contas, quando eles encontram a nave auxiliar, ela tá exatamente onde ele falou que tava. Então pareceu que ele não tava tão longe da verdade assim. Mas ao mesmo tempo o negócio é tão fora da casinha que você fica se perguntando: ih, rapaz, o que tá pegando? E aí vem um momento que eu vou falar pra vocês que eu achei, de fato, muito fofinho, com o Spock abrindo o coraçãozinho, sendo que ele jura de pé junto que ele tá sozinho, então não tem problema nenhum, porque seria meio como se uma pessoa estivesse sozinha num quarto, falando em voz alta, as coisas que, de fato, existem dentro do seu peito, botando pra fora. O problema é que o episódio deixa a coisa dúbia o suficiente, porque mesmo quando ele pergunta se a Ortegas e se o Scott estão vendo o Kirk ali, eles dizem que não. Mas depois a gente sabe que ele até tava. Então o lance todo é: será que ele não tava indo e vindo e na mente do Spock ele só tava lá o tempo inteiro? Esse é mais um episódio que lida com o tal lado selvagem, indômito da La'an, mostrando que, de fato, eles estão trabalhando com vontade nesta ida, talvez sem volta dela pro lado sombrio da força. Bom, depois de rolar de um lado pro outro, vai aqui, vai ali, procura aqui, procura lá, eles encontram a nave auxiliar. Num lugar que a gente meio que se pergunta como é que ela foi para lá, por quê? Essas perguntas fazem parte desse negócio justamente do blackout que a gente tem quando a gente sai de si. Aquela bebedeira federal, sabe qual é que é? E, mesmo procurando o tal do chip que deveria ligar o negócio, tava com a Ortegas o tempo inteiro, inclusive no gesso dela. Não falei que ia ter uma função na história? Tava lá. E aí quando parece que eles vão resolver a situação, uma vez que chegaram na nave, eles são sequestrados. E aí vem o segundo momento de terapia forçada, aonde a Ortegas e o Scott são obrigados a bater um papo a respeito do que tá acontecendo, já de forma mais espontânea, sem necessariamente ser a Uhura fazendo pressão. Mas, dessa vez aqui, ainda é um ensaio do que vai rolar depois. Ainda não chega a ser aquela coisa com vontade, com sinceridade, com honestidade. Mas já é algo que aponta para um negócio de trabalho em equipe. O que, de novo, é fofinho. E faz a gente ver que o episódio quer mostrar pra gente que tem um caminho para que eles façam essa validação de que as pessoas podem se dar bem, mesmo sendo diferentes e tal. O que a gente sabe que na vida real não é exatamente assim. Mas é bacana ver Star Trek dando uma de Star Trek pra variar. Galera, vamos lá, vamos falar sobre o óbvio. Entretenimento é uma parada subjetiva. Vocês sabem e lembram disso. Então, vamos bater nessa tecla. Cessnar Grande funciona dentro de uma jornada pessoal de cada um. É quase como se as coisas que acontecem ali, por mais esquisitas, por mais fora da casinha que sejam, elas têm a intenção de alcançar algo dentro de cada um, que talvez por outros caminhos ou fosse mais difícil ou talvez impossível de alcançar. É lógico que o episódio precisava de um momento expositivo onde a trama conta pra gente algumas das coisas que a gente perdeu nos momentos onde as pessoas que a gente tá acompanhando estavam apagadas, mas basicamente eles relembram a gente quando é dito que eles falaram pro carinha que toma conta de todo o lugar.
Dandrill, não importa o que, nos mantenha longe da nave auxiliar, nos amarre se precisar. O episódio tá tentando trabalhar com algumas noções que não são novas pra gente, são coisas que estão com a gente há décadas, séculos ou milênios, mas que são válidos de vez em quando serem relembrados. Nesse caso aqui, eles estão falando justamente a respeito daquele papo do copo, que uma pessoa pode ver meio vazio e o outro pode ver meio cheio. Algo que concatena com aquela musiquinha do... E com uma pitada de conhece-te a ti mesmo. Não desconta dos outros não, amiguinho, que é feio. Aí eles socam lá 2 momentinhos que são só a piada pela piada. Talvez até pra justificar o salário das atrizes, sei lá. Que realmente não faz diferença pra trama, mas estão lá. Um deles é a Chapel virando a louca do bingo, onde as coisas ficam feias com o resto da galera que frequenta esse lugar de forma mais profissional. Já a outra é a historinha da Laan, que nesse negócio de ser violentona, bravona, brigona e tudo mais, acabou virando líder de gangue. Na sala de teletransporte, os Rodaxianos estão chegando, só que o pai e a Una ainda não estão totalmente recuperados. Aí fica aquele negócio de você assistir aquilo, não necessariamente com vergonha alheia, mas sabe aquela sensação de sofrer pelo amiguinho? Que você fala, putz, olha onde você se enfiou. Uma parte da nave que a gente quase não visita nessa série é o hangar da Enterprise. E aí a gente vê lá a tal nave que eles usaram, que teve suas avarias, até porque pousar lá embaixo era meio complicado, precisava de alguém que mandasse bem. E aí fica aquele negócio do Scott ter feito algumas reclamações, mas a outra também, a Ortegas ter feito o melhor que pôde. Os dois sabem que tem coisas ali que precisam ser resolvidas e agora ela tá aí no hangar, carecendo de atenção. Por total coincidência, os dois chegam no mesmo lugar com a mesma intenção. Lembra o que eu falei a respeito daquele papo de que a nossa índole, que tá lá no nosso âmago, dentro da gente, que é aquele negócio que a gente põe pra fora mesmo quando a gente perde o controle? Pois é, no fim das contas, os dois têm muito senso do dever, do certo e do errado. Eles estavam implicando um com o outro mesmo. Aí vem a terceira e última fase da terapia forçada, quando os dois começam, de fato, e dessa vez de forma até bastante plena, a conversarem a respeito das suas diferenças, das suas motivações, quando ela acaba admitindo que parte do motivo por ela tratar ele mal, do jeito que ela vinha tratando nos episódios anteriores, é porque ela tinha, sim, lá atrás, a intenção de ter sido uma engenheira, mas que ela não levava jeito com a matemática, com a física, com as coisas necessárias ali. Então ela achava que, puxa vida, da mesma forma como ela vê ele fazendo isso, ela vê o irmão brilhando, aparentemente sem esforço, em outras coisas, e ela achava que a vida estava maltratando ela, como se ela estivesse sempre para trás. O problema é, ela de fato se destaca como piloto, então não é como se ela não tivesse algo de bom para oferecer. No caso dele, foi ironicamente até meio que o contrário, ele até queria ter mais habilidades como piloto, sendo que ele já conseguiu atochar 7 naves auxiliares, meio que dando PT na parada. PT de perda total, não confunda. Mas de qualquer forma, ele acaba dizendo pra ela, poxa, eu também gostaria de ter habilidades de piloto. Ainda bem que eu sou bom como engenheiro. Veja você. Esse diálogo que envolve ali muita honestidade, de fato faz muito bem pra eles. Até que no meio da conversa eles encontram uma bomba. Achou que tinha acabado, né? Achou errado, otário. Então, de volta lá em cima da sala onde tá rolando os esforços diplomáticos, o pai que tá meio que improvisando, fazendo o que dá, enquanto a mente ainda tá enevoada ali, e aí chega a Ortegas tentando chamar a atenção dele. Os caras transformam mais uma cena numa piadoca, fazendo o negócio virar um telefone sem fio, cuja mensagem, no fim das contas, acaba alcançando o Spock como abacate estragado, mas que ele entende de fato que significaria que tem uma bomba lá. Com a lógica interna do episódio, não me pergunte. E ele acaba ajudando os dois a encontrarem a tal mensagem pré-gravada que eles fizeram quando eles estavam ali pouquinho antes de apagar e esquecer tudo. E aí, meus amigos, a gente descobre que a Ortegas e o Scott já tinham sacado o que estava acontecendo e já estavam trabalhando juntos desde lá de trás, deixando até meio que um caminho de migalhas com pistas para que eles pudessem resolver com facilidade a coisa depois. O problema é que eles apagam e esquecem. Agora, com o Scott sem poder se mover, porque senão a bomba vai explodir, o negócio é que os dois vão ter que deixar o hangar,
dentro da nave, meio que correndo o risco de se explodir lá fora, com a intenção de se sacrificar se for o caso, porque não parece que vai ter muito jeito. Para poder aumentar as chances deles sobreviverem, o Spock teria que meio que estar atento ali na mesa do teletransporte para tirarem eles de dentro da nave auxiliar naquele pentelionésimo de segundo antes do negócio explodir, mas para isso ele precisa de foco. E quem traz esse foco para ele é a bofetada do Kirk. Isso dá uma resetada na fisiologia vulcana dele, só o suficiente para ele conseguir se concentrar no que tá fazendo, ficando curado quase que completamente. Voltando lá pro que tá acontecendo com o Pike, parece que pelo menos uma das duas facções dos Rodaxianos não tá lá muito contente com a forma como ele tá se comportando, porque tá meio visível que o cara tá fora de si, mas ele tá se esforçando, vamos combinar. E quando parece que de fato esse carinha vai fazer o seu protesto, demonstrar o seu desgosto, pondo tudo a perder, a nave auxiliar explode lá fora, chamando a atenção de todo mundo. É claro que os dois, a Ortegas e o Scott, foram teletransportados no último segundo. Agora, quando a explosão, com todo o seu esplendor, colorida como se fossem fogos de artifício, é vista pelas duas facções, eles justamente interpretam isso como se fosse uma das maiores honrarias vistas pelo seu povo, como sendo ali a coisa crucial para botar eles para acreditar justamente no Pike, como sendo o cara que vai resolver a parada toda. Conveniente pra caramba, né? E olha aí, a cena que a gente tem o tal do dedão do Scott lascado e ferrado pra trás, serve pra gente lembrar que o ator James Doohan tinha perdido um dedo na época que ele tava na guerra. Então aqui, de uma certa forma, eles fizeram uma alusão a isso, colocando ali um easter egg no meio da situação, que dá uma agonia, mas é mais ou menos por causa disso aí mesmo. Se você nunca notou que o personagem do Scott, do intérprete original, não tinha um dedo, é porque toda vez que eles iam filmar, ele arranjava um jeito de esconder a mão. O lance da bomba ter sido plantada ali foi uma tentativa de sabotagem de alguém, de algum radical do próprio povo que tá querendo a paz, que não queria ou não queria que acontecesse daquele jeito ou mediada por aquelas pessoas. Mas que, de um jeito ou de outro, até o fim da história, essa pessoa acaba sendo encontrada e presa. E lembra daquele momento fofinho, com o Spock abrindo o coraçãozinho que eu citei? Pois é, o episódio vem com um tapa na nossa cara dessa vez. E conta que o Kirk tava lá o tempo todo. Aí aquela forçaçãozinha de barra de novo, mas que, pra quem chegou até aqui, fica frio que sai na urina, porque agora a Ortegas e o Scott são os melhores camaradias, são buddies, mais do que amigos, friends. Bom, Star Trek sempre foi sobre conviver com as diferenças, não é mesmo? A ideia de que todas as diferenças entre pessoas que têm pontos de vistas extremos, para lados opostos, faz parte das intenções de Star Trek desde sempre, mas aqui isso acaba aparecendo com uma versão onde eu consigo entender que foi colocado ali para servir como uma espécie de modo de inspiração para sua audiência, mas não dá para dizer que não foi uma coisa bastante pueril, porque tudo que tá ali funciona porque os roteiristas guiaram o caminho. Na vida real, a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo e conseguir chegar ao ponto de conviver com certas pessoas pode ser um desafio que toma um tempo gigantesco. Quando a gente tá falando sobre povos, isso pode chegar a séculos. Mas é bom ver Star Trek tentando ser Star Trek. E eles escolheram trabalhar com um gênero que é bastante ingrato, já que humor, comédia, não são conceitos universais. Então, você de repente querer alcançar um objetivo e não ser plenamente compreendido pela sua audiência é um risco que os caras enfrentam o tempo todo. É fácil sair do trilho e acabar entregando algo que vai parecer deslocado. Felizmente, pelo menos na minha opinião, não foi o caso dessa vez. Eles forçaram a barra caolá para conseguir contar a história do jeito que eles contaram? Sim, forçaram. Por exemplo, eu não acho que o staff geral de uma nave, com os personagens principais, ou os principais, não personagens, porque lá dentro daquela realidade eles não são vistos como personagens, mas os oficiais da frota, que são os principais dirigentes do turno principal da nave, deveriam todos se afastar numa licença ao mesmo tempo. Ou, veja, que seja aceitável ir para um lugar onde você vai ficar sem o controle e o domínio das suas ações e escolhas.
Que aí também, se você não compra isso, nem episódio tem. Agora, se você aceitar, embarcar, entender, levar e apreciar o episódio por esse lado lúdico, que fala sobre reparação entre como pessoas se tratam, e não foi uma coisa que foi feita como se fosse uma palestrinha, apontando o dedo na cara de ninguém, falando como a gente tem que agir. Os caras conseguiram, basicamente, retratar um daqueles pontos de vida que muitos de nós já passamos, quando a gente encontra alguém e anos depois, numa conversa franca, a gente diz pra pessoa: quando eu te conheci, eu achei que você era chato. Conversa essa que, inclusive, precede um monte de ótimas e grandes amizades. O problema de fundo tinha que existir, porque senão não tinha um desafio pro episódio acontecer, essa corrida contra o tempo, movimentando os personagens que podiam bem ficar só jogados do sofá lá, olhando pro teto até o final da história. Mas também não podia ser uma proposta difícil o suficiente de resolver, que fosse precisar que o episódio inteiro fosse sobre isso, porque não era sobre isso, era sobre outra parada. Eu realmente espero que eles não fiquem levando muitos dos próximos episódios, porque tem poucos, para esse lado do humor o tempo inteiro. Mas dessa vez, vou falar que não tenho muita coisa para reclamar não. Então, são 3 episódios dos 10 da temporada que não é que eu adorei, não é isso. Mas eu não tenho muita coisa para reclamar, então eu acho que dá para dizer que essa temporada tá com um saldo positivo até agora. Espero que se mantenha assim. E então nós chegamos no momento dos telanautas, comentando o episódio da semana passada. Dessa vez o pessoal tava empolgado. Adorei. Então vamos lá ver o que disse o Mauro Duarte. Não é o melhor dos episódios, mas ainda está acima da média, do padrão Kurtzman. Eu fiquei até tenso em boa parte das cenas, principalmente mais para o fim. Esse povo é corajoso, eu nunca entraria em uma nave abandonada assim. Eu veria fantasma em todos os sons e estalos diferentes, mesmo sem fantasmas. Para variar, adorei a atuação da Christina Chong. A propósito, ela postou no Insta dela uma imitação do clipe da música Thriller, dançando com os extras no set de filmagem. Mauro, são episódios assim que lembram a gente que a Frota Estelar não são pra qualquer um, já que a galera que tá ali é selecionada entre um monte de gente que até queria estar lá, mas não tem condições de fazer isso não, então talvez seja melhor deixar essa galera em outro canto, sendo útil fazendo outras coisas, não é verdade? Veja, é óbvio, como a gente gosta dos personagens e eles comumente acabam se parecendo com nossos heróis, que ajudam a gente até, inclusive, a formar o nosso caráter, a gente acaba glamourizando muito do que a gente vê nos episódios, mas a gente, às vezes, quando para pra racionalizar, pensar no como seriam essas coisas na vida real, a gente vê que a coisa não é exatamente assim. E eu concordo com você, Christina Chong é uma fofa. E então nós temos o Mose. Gostei muito do episódio, sou suspeito pra falar porque terror é o meu segundo gênero favorito depois da ficção científica. A única coisa que fiquei pensando foi como seria esse episódio se colocassem o Data ali sem o chip de emoções. Gostei do Spock tentando usar a lógica para manter o foco, mas o problema é que as emoções dos vulcanos são muito mais intensas que as dos humanos. O que realmente me incomodou foi a textura do sangue verde do Spock, parecia uma gelatina de limão derretida. Personagens não humanos costumam meio que serem colocados ali como uma ferramenta pelos roteiristas para funcionarem muitas vezes como aquele gatilho da solução a ser alcançada, justamente porque, como a gente não tem base de comparação, a gente sabe o que é ser um humano, coisas que eu posso e não posso fazer, mais ou menos, no dia a dia. Mas, quando você pega alguém que não respeita essas regras, você dizer, isso se aplica a qualquer um, mas no caso de um vulcano, e aí você conta o porquê que para aquela pessoa aquilo funciona diferente. E você deu um exemplo que coube como uma luva. O Data, também por ser um androide, obviamente, se comportaria de uma forma completamente diferente, trazendo para os personagens em questão, nesse grupo avançado, uma oportunidade de poder se livrar do problema, se é que ele seria afetado, com ou sem chip de emoção, porque justamente pelo fato da gente não saber a explicação do como as coisas estavam acontecendo ali, será que ele teria uma percepção diferente das coisas? Não sei. Eu curti o lance que eles usaram, de mesmo o Spock estando no meio da sua doideira, a própria doideira encarnada ali na figura da
noiva dele, falando a respeito dos lances de todas as vezes que ele trabalhou em cima da ideia da lógica e tal, já deixaram aquela pista de que, meio que como se o subconsciente dele estivesse lembrando ele de que esta é uma ferramenta poderosa, use-a. Isso me lembrou, saindo um pouquinho do assunto Star Trek, mas ainda me mantendo dentro da proposta do que a gente tá conversando, um episódio lá de trás daquela versão animada da Liga da Justiça, onde um alienígena aprisiona tudo quanto é super-herói, com um bicho que fica na cara deles, mantendo uma ilusão de uma vida feliz, e o único que consegue perceber que tá tudo errado e não aceita aquela Matrix que tá sendo colocada para manter eles presos é o Batman, justamente por causa dos traumas dele, que não aceita uma vida feliz como sendo a norma. Aquilo justamente é o que mostra pra ele, por mais que você quisesse estar com seus pais, você os perdeu, e isso fez você se tornar quem você é. E aí ele usa essa ferramenta pra quebrar aquela programação. E em relação ao sangue, do jeito que você tá citando, verde, mas parecendo uma gelatina, eu vou assumir que aquilo ali era o sangue coagulado. Vamos conferir o comentário do Cosmo. Como fazer uma conclusão para Alaan sem comprometer o cânon e a série atual? Sei que o assunto dos Khan vai ser contado pelo desenrolar. Sobre o episódio 2, Pike fazendo picadinho me embrulhou o estômago. Achei que o irmão do Kirk ia desmanchar igual ao filhote da Ripley no Alien 4. Ainda bem que ficou só na referência. Se fossem temporadas de 20 a 25 episódios, eu gostaria demais. Mas como são somente 10, deveriam se concentrar na história. Não que seja um episódio ruim, é que 10 são pouco. O simples fato deles terem escolhido a personagem da Alaan para fazer parte dessa série como uma personagem regular, nem regular, o simples fato dela estar lá, já era algo problemático. Então eu vou falar para você que eu não tenho expectativa de que eles vão conseguir dar um fim para esse arco de história de uma forma que eu vá ver como sendo válida ou a contento. Torço para que seja o caso, mas não é o que eu aguardo. O gore, esse negócio das vísceras, do sangue, da nojeira no episódio, ficou só pra ele estar alinhado com o clima do gênero que eles querem meio que homenagear. Porque função pra trama mesmo, dava pra ter contado basicamente a mesma história com as coisas de um outro jeito. E como isso é reforçado com a cena do irmão do Kirk, vou falar que isso daí que você tá me dizendo a respeito lá do Newborn no Alien 4, o Alien a Ressurreição, é uma imagem que quem assistiu aquele filme não tem como não lembrar dela. E eu concordo plenamente com você, 10 episódios por temporada é muito pouco. Eu topava fácil que eles dobrassem a quantidade de episódios e fizessem cada um com metade do orçamento. Agora vamos conferir o que disse o Jonilson. Voltando um pouco, gostei do primeiro episódio. Queria ter vindo antes aqui. O segundo não gostei, por ser terror, mas pra ser diferente, eles fizeram uma mescla de O Chamado, O Navio Fantasma com Christine, o carro assassino. Mostra que estão tentando fazer histórias novas que podem fazer sentido, usando o medo. Será que cada personagem acredita num futuro firme com a frota, indo para muitos lugares e deixando o mundinho de lado? Será que é o certo? Gostei da sua análise. Já que a proposta dos produtores é justamente brincar com gêneros e subgêneros diferentes, a única coisa que eu cobro é que essas histórias sejam boas, relevantes e façam sentido. E fazer sentido não é sinônimo de ter que ter explicação. Eu sei que uma explicação sempre vai fazer, aos olhos de muitos do fandom, como aquilo se aproximando de algo mais palatável, que eles vão ter mais facilidade em gostar, mas não é um pré-requisito. Agora, veja como as referências de cada um variam, obviamente de acordo com a bagagem e o repertório de cada um. Você citou 3 coisas que outra pessoa qualquer que tenha visto o mesmo episódio lembraria de outras referências completamente diferentes. Fazer parte da tripulação de qualquer nave é uma aventura diferente para cada um, fazendo com que as pessoas tenham lá suas dificuldades de equilibrar o servir à frota e à federação com suas vidas pessoais. Cada um vai ter que encontrar um jeito de alcançar esse equilíbrio da melhor forma que puder. E o episódio bate bastante nessa tecla. E vamos conferir o que disse a Sandra Elisa. Realmente você tem razão, os eventos em Talos 4 já aconteceram. Achei o episódio tenso, com algumas cenas fortes que não tiveram sentido pra mim, como o Pike cortando os dedos. Mas achei a ideia de mesclar terror com o lado psicológico ótima. Não é uma coisa nova, mas foi bem interessante. O episódio em nenhum momento tenta
justamente pro desagrado e pro desgosto de alguns, mostrar pra gente se aquela história vem por um lado ou por outro, por uma história científica que possa ter uma explicação, por mais maluca que pareça, ou se simplesmente descamba pra um lado de é assim porque vazou radiação do inferno, vai saber. Agora, parafraseando algo que a gente vê num filme como, por exemplo, Matrix, onde a gente escuta a filosofia da ideia por trás de que a realidade é um construto da nossa percepção da vida à nossa volta. Então essa explicação, de repente, não veio numa tacada só, mas não significa que de alguma forma ela não faça sentido. Nós, mesmo dentro de um estado de profunda alteração da percepção, ainda temos uma forte conexão com o nosso lado subconsciente. A gente tem que lembrar que existe aquelas pessoas que fazem uso, por exemplo, da ayahuasca. Isso tanto para um lado recreacional, como também para um lado até religioso. Lembra do Santo Daime? Pois é, eu aconselho que vocês pesquisem um pouquinho a respeito disso. E olha aí o Bruno Chassot. Eu vou falar que eu gostei desse episódio, voltado pro terror sobrenatural. Claro que esse tipo de história já foi explorada a rodo, tanto em Star Trek quanto na ficção, de um modo geral, mas eu continuo gostando assim mesmo. Bruno, o tema é válido sim. É que é um gênero que se você descuidar, ele descarrila e sai do trilho e acaba não chegando onde os caras planejaram. Então, para algumas pessoas esse foi o caso, mas eu acho que a maior parte da galera que assistiu o episódio até que viu ele com bons olhos. E como a gente já comentou aqui, nesse episódio do Bobeito dos Telanautas, com episódios a mais numa temporada mais longa, esse episódio teria sido absorvido melhor. E lá vem o Debran full pistola. O episódio sofre do nó de marinheiro, um nó sem saída. Quanto mais puxa, mais aperta. Quiseram fazer um terror Lovecraftiano, mas se esqueceram das explicações do que aconteceu. Se perderam do meio pro fim. Como acharam saída e não quiseram um monstro da id ou alienígena, deixaram sem saída e sem explicação. Afinal, o que aconteceu na nave? Qual o destino dos tripulantes? De verdade, a explicação do computador para Alaan foi sem sentido. Sem sentido como o episódio em si. Seção 12? What the fuck? Falta de criatividade é isso. Catspaw de TOS foi mais efetivo e a explicação final, genial. Falta a esta turma aquele toque de DC Fontana e Bob Justman que arredondavam a coisa toda. Uma explicação teria sido bem-vinda, concordo, pro meu gosto, mas, vamos lá. Ela não é pré-requisito para que o episódio faça sentido. A gente simplesmente não sabe se esse episódio de terror lá da Griffin vai ter continuação ou não. Mas para contar a historinha e alcançar os objetivos que eles tinham ali, isso não faz a menor diferença. Na vida real, a gente não tem todas as respostas o tempo inteiro. Às vezes a gente é obrigado a viver no meio de situações que simplesmente não fazem sentido. E, às vezes, quando a resposta vem, não é no momento que a gente tá querendo. Eu vou falar pra você que eu também tenho as minhas expectativas, mas, sendo justo, um episódio não é ruim só porque não atende às minhas expectativas pessoais. E sim, eu acho que episódios antigos se beneficiavam de usar uma certa fórmula, fazendo com que eles meio que, de uma certa forma, atendessem o grosso de uma população ali com certas expectativas, como a gente tá falando, justamente pelo fato de usarem coisinhas testadas e aprovadas, mas Star Trek não pode viver dentro de uma caixinha. Pra você aí de casa que tá me assistindo até esse ponto, primeiro, meu muito obrigado. E o convite, façam como os nossos amigos e usem o Responda 2 pontos. Se tiverem alguma dúvida de como é que são as regras, elas vão estar na descrição do vídeo. Com a participação de vocês, isso aqui fica muito mais interessante. Fico grato e muito contente quando a galera participa que nem fizeram dessa vez. Então, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Eu acho que eu cobri tudo de mais importante desse episódio. Vou ficar curioso para ver o que vocês têm para dizer aqui no campo dos comentários desse vídeo pra gente conversar na semana que vem. Vou ficando por aqui, mas vou deixando 2 sugestões de vídeo para vocês seguirem com o meu conteúdo. Forte abraço, galera. E até mais.